Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise e interpretação do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, bom dia. Então vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões do 12/1 de 2021. Então o que a gente vê claramente é indo um padrão bem semelhante ao que a gente viu ontem da distribuição de chuvas no país. Então a maior parte do país deve apresentar chuvas nesses próximos 7 dias. Porém, essa costa aqui da região Nordeste, a costa leste, a costa norte deve apresentar chuvas, mas nada tão significativo. Então, aparentemente começa a ter aí um pouco de chuva, mas nada tão forte a ponto de mudar o que está acontecendo hoje, A zona de convergência intertropical azecita ainda ela continua um pouco aqui próxima à região equatorial, ali próxima à linha do Equador, e aos poucos ela vai migrando aqui em direção à região sul do país, aliás, em direção à região sul do planeta, em direção aqui ao país, mas não está mudando muito a perspectiva de chuvas e ainda continua mantendo o tempo mais seco aqui na região norte do Nordeste, um pouco aqui ainda no norte da América do Sul, mas ela já começa a interagir aqui sobre a região norte do país. Um outro destaque é que tem que ficar de olho nesse sistema de alta pressão em médios níveis. A gente nota que ele já aparece aqui. Tem uma frente que tenta avançar sobre a região sudeste, mas esse sistema acaba impedindo e mantendo as regiões aqui na região sul na previsão de hoje para o dia 19. Esse sistema não é um bloqueio atmosférico, mas ele pode atrapalhar bem o retorno das chuvas aqui para a região do quadrilátero dos reservatórios a partir do dia 19. Ontem a gente via que ele sistema avançava um pouco e trazia chuva para essa região, mas agora não. E uma outra característica também desse sistema de alta pressão é que ele deve manter, por exemplo, toda essa região aqui mais seca, porém na borda dessa região a gente tem aqui uma formação de chuvas que deve pegar bem aqui parte de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, chegando aqui até o sul do Rio Grande do Norte e passando, por exemplo, aqui pela região do Ceará. Então, acompanhar esse fenômeno para ver o que é que vai acontecer, mas tudo indica, como ele já entrou no horizonte de 7 dias, ele deve manter-se aqui ao longo das próximas previsões, mas vamos ver o que vai acontecer e se realmente as previsões vão convergir para que toda essa região aqui ela se apresente um tempo mais seco nos próximos dias. Aparentemente, quando a gente vê esse sistema aqui, a gente tem que olhar também em altos níveis. Provavelmente deve ter a atuação de um vórtice ciclônico de altos níveis, que a gente chama de VECAM, até pela própria formação, por causa dessa curvatura aqui. O que a gente chama de seria o ponto de interrogação invertido. Então, tem que acompanhar para ver se esse sinal vai se manter. Como é o primeiro dia que esse sinal aparece, se continuar nas próximas 2 ou 3 previsões ele se mantendo, então a chance de ocorrência é muito maior. Olhando bem agora a questão do modelo de GFS, a gente vê claramente aquele sistema de alta pressão dominando, os próximos dias aí, principalmente lá para o dia 19 e 20. E esse sistema de alta pressão ele não é um sistema de bloqueio, como a gente está acostumado a ver aqui na região central do país. Porém, o que é que acontece? Ele acaba ajudando muito a manter as chuvas mais restritas na região sul. Então, provavelmente, a maior parte do país aí deve começar a apresentar um tempo seco agora no final do mês. Porém, vamos ficar de olho no seguinte, Esse é o primeiro dia que esse sinal aparece de forma mais forte e mais evidente. Pode ser que nas próximas previsões esse sinal mude, mas se continuar e persistir ao longo de 2, 3 dias, provavelmente esse fenômeno, a chance de ocorrência é muito forte. Mas como a gente está tendo muita oscilação dessa gangorra barométrica entre sistema de alta pressão, entre o sistema de baixa, e fica assim meio que bagunçado, isso quer dizer que a gente deve ter realmente
alguma coisa atuando aí e pode ser que esse sistema de alta pressão se intensifique, mas esse sinal a gente tem que observar nos próximos dias. E olhando aqui, a gente não vê nenhum campo de anomalia geopotencial ou algum geopotencial bem fechado a ponto de dizer que a gente vai ter um bloqueio atmosférico. O que acontece é que esse sistema de alta pressão ele está ganhando um pouco de força, ele acaba invadindo aqui um pouco o continente e pegando toda aqui a costa norte, leste do nordeste e também aqui toda essa região costeira da região sudeste do país. E com isso ele acaba bloqueando chuvas nessas regiões. Nas demais regiões do país, como a gente vê aqui, a gente tem ainda, continua tendo uma chuva bem distribuída. Essa frente aqui do dia 18, dia 19, ela passa, mas ela não consegue avançar. Você pode ver que tem uma rotação aqui anti-horária das chuvas. Então, isso é principalmente pela atuação desse sistema de alta pressão. E ele fica aqui, ó, aparentemente até o dia 26, dia 27, mas tem entrada de uma nova frente e vamos acompanhar nas próximas previsões para ver se essa frente consegue romper essa barreira. E é isso que está chamando a atenção. Então vamos ver, né, que começou a aparecer esse sinal desse sistema de alta pressão e se ele vai se manter. E lá para o dia 28 a gente vê claramente a entrada de uma nova frente. Então, com a atuação desse sistema de alta pressão, o que a gente vai perceber é que a gente tem em alguns momentos uma massa de ar mais quente atuando no país, lá para o dia 24, dia 25, mas depois, né, a gente retorna aí a ter uma temperatura mais dentro da normal climatológica. Então, provavelmente, até o dia 22, mais ou menos, dia 23, temperaturas dentro da normal climatológica na maior parte do país. E depois, se esse sinal desse sistema de alta pressão ele continuar, a gente deve ter sim aí um período mais seco com aumentos de temperaturas no final do mês. E isso pode interferir bem aí na projeção de carga do sistema interligado nacional, ok? Olhando agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente não tem tanta diferença, né, entre o que a gente está vendo para hoje e o que a gente vê aí para a projeção do dia 15. Te vê que tem uma manutenção aí do estado médio do armazenamento na maior parte do país e eu continuo sempre falando o Nordeste apresentando o armazenamento de água de solo muito seco para essa época do ano, né? E é o que deve se manter aí ao longo dos próximos dias. O grande detalhe agora é o seguinte: se esse sistema aqui de alta pressão realmente ele se mantiver aqui em baixos níveis da atmosfera, na verdade seria um aumento, né, intensificação da alta subtropical do Atlântico Sul, ela se aproxima mais aqui do continente. Então a gente pode ter estabelecimento de um tempo mais seco, principalmente na região da costa leste, e aí pode atrapalhar o desenvolvimento de chuvas na maior parte do país. Então aquele cenário que a gente tinha de até o final do mês ontem, né, na previsão que eu falava que deveria ter umas chuvas aí não muito fortes, né, não algo que o modelo realmente está superestimando, agora ele complica mais um pouco, porque aparentemente esse sistema entra aqui e ele vai impedir ainda mais a formação dessas chuvas e a entrada dessas frentes. Você pode ver que a frente aqui, o sistema de baixa pressão, ele se forma, mas ele não consegue avançar em direção à região equatorial. Ele tem mais uma componente para leste do que uma componente para norte. Então ele acaba saindo aqui, vamos dizer aqui, né, embaixo, né, desse sistema de alta pressão, indo em direção à África. Ele não consegue avançar e a frente não consegue organizar ou trazer uma chuva significativa. Além dos modelos atmosféricos eles estarem superestimando a chuva, agora você tem essa alta pressão, né? Esse sinal dessa alta pressão que apareceu hoje, mantendo aí um sinal de contra, né, o desenvolvimento das nuvens e, consequentemente, você traz pouca chuva para a maior parte do país, ok? Mas o que ainda deve acontecer, né, nesses próximos dias, até que esse sistema se estabeleça, que é daqui mais ou menos uns 8 a 10 dias, o sistema de alta pressão ali ele se aproxime mais da América do Sul e do país, a gente ainda deve ter uma chuva bem distribuída aí na maior parte do país, a gente deve ter aí uma recuperação sim ainda das vazões, mas nada tão significativo,
Ou, como eu falo, né, você não aumenta a vazão, você acaba mantendo o que está hoje. A região sul deve apresentar aumento das vazões nos próximos dias, porque teve uma chuva boa e também tem um retorno aí das chuvas, mas nada tão significativo também. E a região do Rio Madeira apresentou chuvas expressivas e ele ainda está tendo aumento gradativo. Assim, na soma, né, da energia natural fluente do sim, né, principalmente do sudeste, a gente vê uma leve queda, uma manutenção, mas se você observar especificamente a bacia de Madeira, você consegue ver aí um aumento gradativo nas vazões nos próximos dias, tá? Então quer dizer que as outras bacias é que estão caindo essas vazões, ok? E olhando agora os modelos do ONS, a gente ainda vê aqui algo que parece ser um padrão parecido à amostra das ACAS, mas também nada tão significativo. E a gente já começa a ver que o modelo aqui europeu, esse MWF, aparentemente começa a mostrar a atuação daquele sistema de alta pressão, já nesses próximos, já no final do horizonte 10 dias, mantendo aí as chuvas concentradas mais na região sul do país, ok? O GEFS ele está mais parecido com ETA e o SMWF começa já a mostrar sistema de alta pressão atuando e concentrando as chuvas mais na região sul, ok? Obrigado pessoal pela participação, paz e bem.